há pouquíssimos minutos atrás, o Sidônio Palmeira tomou posse, tá? Deixa eu só ler aqui para a gente conversar com o Berzoini sobre isso. Olha o que ele falou, tá? O publicitário Sidônio Palmeira foi empossado como novo ministro da SECOM. Muita gente achava que ele não iria, né? Acabou assumindo. E aí falou... em apenas 2 anos, seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e da pobreza, fez renascer ministérios, associações de programas reais importantes, reduziu a mortalidade infantil e está retirando milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. Nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo, mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação não chega na ponta. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero, promove um revisionismo histórico sobre a região do charlatanismo sermo-político que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do isolacionismo. É importante que na gestão não seja analógica, que ela comunique com as pessoas que estão sendo atendidas, né? Então, ele fala, basicamente, Berzoini, que as ações do governo não estão sendo levadas para a população, que era uma crítica recorrente que estava sendo feita, né? Como é que você vê aí essa entrada do Sidônio na SECOM? Acho que o Sidônio é um profissional competente. É claro que o papel de ministro é mais do que o papel de um bom profissional de comunicação. Precisa ter um estofo político. Espero que ele esteja consciente disso, porque o governo não é a SECOM. A comunicação do governo é muito mais do que a SECOM. É uma postura diante do embate político. Não é comunicação de um produto. É comunicação de um governo. E, portanto, você tem que fazer permanentemente um embate político das redes sociais, mas também na grande mídia. Veja só, o pessoal trabalha muito com a ideia de que mudou muito com as redes sociais. Nós vivemos o mensalão 2005, 2006. Não havia redes sociais naquele período. Tinha Orkut, né, na verdade. Era a única rede social que existia. E nós percebemos o massacre que o governo e o PT sofreram naquele período. Então, nós precisamos entender que a comunicação é uma questão de embate político. E nós tivemos, nesses últimos dias, a questão do PIX, que é exemplar. O governo foi lento e o governo foi fraco no embate sobre esse assunto. Pareceu que estava só devendo explicações. E o governo podia ir para a ofensiva para mostrar que o combate à lavagem de dinheiro é muito mais importante do que questões de arrecadação, que, aliás, não estavam nem colocadas. Então, eu creio que o Sidônio pode exercer esse papel, é competente, tem experiência política, tem experiência vitoriosa na Bahia e na própria campanha eleitoral de 22, mas vai precisar ter a postura de enfrentar uma certa letargia que tem dentro do governo em relação ao tema da comunicação política. Berzoini, eu tenho falado muito sobre isso aqui, apesar de concordar com você sobre o massacre de 2005, 2006, eu diria que esse massacre agora, em 2024, 2025, ele é potencializado pelas redes sociais, porque ela, em última instância, eu já repeti isso algumas vezes, repeti agora na entrevista com o Breno, aquela máxima de Goebbels de que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, hoje em dia pode ser resumida em uma mentira contada uma vez vira verdade, porque é o potencial das redes sociais, ainda mais sem checagem de fatos, como acabou de acontecer com a Meta, que tirou a checagem de fatos. E isso, para combater isso, também venho dizendo aqui, é preciso que a comunicação digital tenha 2 critérios básicos: linguagem e velocidade. Você está certo quando diz que foi lento. A linguagem começou a se acertar daquele vídeo do Lula
com a camisa do Corinthians, dando o Pix de R$ 1.013, é uma linguagem adequada. Eu venho pesquisando muito isso. Mas você não acha que não basta o Sidônio, não basta a SECOM, não teria que ter pelo menos mini gabinetes de comunicação digital em todos os ministérios para dividir essa responsabilidade e mostrar as entregas do governo? Não, mas é isso mesmo que eu acabei de falar. Na verdade, o governo tem que ter uma rede. E veja bem, nós fazíamos isso em 2007, 2008. O governo reunia todas as ASCONs semanalmente para discutir as pautas que eram potencializáveis e discutir como todos deveriam repercutir a pauta geral. Então, se o tema fosse a tabela do imposto de renda, todas as ASCONs tinham a responsabilidade em rede social e fora de rede social. Veja só, você vai fazer um evento no Paraná, um ministro vai inaugurar uma obra no Paraná. Ele vai ter ali 10 minutos para o discurso dele. Ele vai falar da obra e vai aproveitar para dizer o seguinte: e hoje o presidente Lula ou a presidenta Dilma está lançando o programa tal, que é para melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo. Isso vai em cortes, como faz muito bem, por sinal, o Renan Filho. O Renan Filho tem feito de maneira muito competente isso da sua atividade do Ministério, das obras do Ministério dos Transportes. E que pode ser feito por todos os ministros. Por exemplo, nesse tema do PIX, quais foram os ministros que gravaram vídeos e colocaram nas suas redes? O próprio Ministério da Fazenda, que botou vídeo do secretário da Receita, são vídeos burocráticos que não dialogam com essa questão do conteúdo das redes, que é diferente. Não adianta o Ricardo Bezoini fazer aquela fala burocrática, tem que ter atrativos em termos de comunicação, para chamar atenção, para acionar a memória política e, inclusive, fazer mais enfrentamento. O Brizola dizia que a política é sempre o antagonismo, né? É você marcar sua diferença com o outro. Você tem que marcar a diferença. Por exemplo, é bom falar que quem não gosta de ter a fiscalização da Receita é sonegador, contrabandista, traficante e miliciano. Uhum. Porque o Flavinho Bolsonaro, que o ano passado quitou sua mansão antecipadamente, 27 anos antes do final do financiamento, até hoje não explicou como é que eles compram tantos imóveis. Tem que falar, Flavinho, você que é conhecido como um grande articulador de milícia no Rio, não quer, claro, que fiscalize os teus PIX e a tua movimentação em dinheiro físico. Tem que ir para esse nível de enfrentamento. O governo tem que fazer de maneira bastante potente a disputa de versão para que as pessoas entendam que o governo não está brincando no jogo. Esse jogo não é brincadeira, é enfrentamento o tempo todo. E esse ano, que é o terceiro ano de governo, todos nós sabemos, é o ano da pancadaria. Esse ano vai ter muita pancadaria e o governo tem muita coisa boa para mostrar. E precisa saber enfrentar. Por exemplo, no tema da saúde, que vai ser com a dengue e outras questões, falta de vacina, nós precisamos ter uma estratégia de como reverter o que não está indo bem, mas também explicar o que está indo bem, sensibilizar a população para as conquistas que o governo tem. É isso aí. E você sabe que ontem a Ava Santiago esteve aqui, viu, Bezoini? E ela falou que o governo errou ao lançar essas novas regras do PIX fora de um pacote que poderia ser assim: governo lança pacote anticorrupção. E aí inseria essa história do PIX dentro, para não ficar. Não é legal, cara? Eu achei incrível. Esse tipo de conjugação tem que fazer parte de um planejamento político do governo. Não pode a Receita Federal anunciar isoladamente alguma coisa. Tem que ter planejamento político. Assim, olha, essa semana a Receita, o Tesouro Nacional, a Previdência, o Ministério do Trabalho vão pautar
alguns assuntos. Como é que nós damos digamos, um link, uma harmonia política para esses assuntos? Isso daí é planejamento político. Aí a SECOM, junto com a Casa Civil, junto com a SRI, com a Secretaria-Geral, as quatro pastas do Palácio precisam ter essa capacidade de planejar a semana, o mês, o semestre e o ano, em termos de planejamento político. Volto a dizer, é o 3º ano de mandato, é o ano da pancadaria. Esperem que vem proposta de CPI contra o governo, vem denúncias infundadas ou distorcidas contra o governo, e o binômio oposição-mídia vai funcionar contra nós. Então, vamos potencializar. Nós estamos falando pouco de que, em 2 anos, o nosso governo conseguiu fazer o Brasil crescer quase 7%. Em apenas 2 anos, pegando uma herança maldita de precatório atrasado, de dívidas deixadas pelo governo Bolsonaro. Então, tem que se enfrentar com potência.